Bora, vamos fazer mais um vídeo falando de Deus, falando da palavra de Deus, de nossa Bíblia Sagrada, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Não se esqueça, já se inscreva aí no nosso canal, comente e compartilhe esse conteúdo para que este material possa chegar para mais e mais pessoas. Então se inscreva aí no nosso canal, não custa nada, você não tem que pagar nada, basta apertar um botãozinho aí, seja no seu computador, no seu notebook, no seu tablet ou no seu celular, de onde você esteja assistindo a este vídeo. Deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal. E hoje vamos fazer a leitura do capítulo 33 do livro de Gênesis, o livro da criação, onde Deus criou todas as coisas boas e maravilhosas para mim e também para você. E para isso vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida. E se você acredita nisso ou não, tudo bem, não tem problema nenhum. Não estamos aqui para discutir, debater, nem para se desfazer da religião de seu ninguém. Estamos aqui apenas para levar uma palavra de paz, de amor, de riqueza, de sabedoria e vida plena para todas as pessoas. Para quem quiser aprender, para quem quiser ouvir, para quem quiser acompanhar aí o nosso vídeo. Então hoje, como já disse, vamos fazer a leitura do capítulo 33 do livro de Gênesis. Lembrando que já lemos, já fizemos a leitura e já comentamos todos os outros capítulos anteriores. Basta você pesquisar aí no nosso canal, se quiser acompanhar, que você vai encontrar a leitura, você vai ver os vídeos com a leitura e também com os comentários. Pois nós aqui estamos fazendo a leitura de capítulo por capítulo e comentando capítulo por capítulo e versículo por versículo. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Aqui no começo, o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis, é o livro da criação. Como já disse, é no livro de Gênesis que você vai encontrar toda a criação de Deus, como Deus criou todas as coisas maravilhosas, como Deus criou esse mundão bonito e maravilhoso aí para mim e para você. Basta apenas você aprender a usufruir, a desfrutar, a acessar todas as riquezas que Deus fez para mim e também para todos vocês. Então já fizemos a leitura de todos os capítulos anteriores e atualmente estamos narrando, lendo e comentando a história de Jacó, E no capítulo 33 começa assim: E Jacó levantando seus olhos. Lembre-se, já fizemos a leitura dos capítulos anteriores, então agora estamos em uma continuação. E Jacó levantando seus olhos, olhou e eis que vinha Esaú, seu irmão gêmeo, e com ele 400 homens. E ele dividiu seus filhos entre Lia e entre Raquel e entre as duas servas, suas 4 mulheres. Lia, sua primeira mulher, Raquel, a mulher amada por ele, a que ele mais amava, e as duas servas, tanto a serva de Lia como a serva de Raquel. Todas já haviam dado filhos homens para Jacó. E por que Jacó ele está tão temeroso aqui com a presença do seu irmão, com a chegada do seu irmão? Porque Jacó ele iludiu seu irmão, iludiu seu pai Isaac e tomou, ele enganou seu pai Isaac e tomou a bênção no lugar de Esaú, Mas isto, ele sabendo que tinha agido de má fé, não tinha feito a coisa correta, então ele fugiu, porque seu irmão
queria lhe fazer o mal, queria matá-lo, na verdade. Seu irmão Esaú iria matá-lo, então ele fugiu e ele ficou prestando serviços para seu tio Labão, durante 20 anos. 7 anos para poder desposar Lia, depois mais 7 anos para poder ter como esposa Raquel e mais 6 anos cuidando do rebanho de seu tio Labão. Então este foi o tempo que ele ficou como servo lá do seu tio Labão. E agora, como ele resolveu voltar para a sua parentela, para as terras do seu pai Isaque, ele está muito temeroso, pois ele não sabe qual vai ser a atitude do seu irmão Esaú. Lembrando que lá atrás, Esaú ficou muito bravo e queria verdadeiramente matar o seu irmão Jacó, pois ele havia enganado o seu pai Isaque e havia lhe tirado a bênção como primogênito. Versículo 2: E ele colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel e José atrás. Então ele pegou e separou ali seus filhos, cada um com sua mãe, cada filho com sua mãe. Então, primeiramente, ele colocou os filhos das duas servas, depois colocou Lia, e por último ele colocou Raquel, porque Raquel verdadeiramente era sua amada. Ele deixou ela para trás. Versículo 3, e tudo isso por quê? Porque ele estava com medo do seu irmão Esaú. Ele não sabia qual iria ser a reação de Esaú quando o encontrasse. Então é ele retornando para a sua parentela, para as terras do seu pai Isaque, pois ficou como servo ali de Labão por 20 anos, como já disse. E ele passou adiante deles e se curvou na terra 7 vezes até chegar perto de seu irmão. Então Jacó, ele se põe aqui numa posição de inferioridade, ele se põe pequeno, né? Pois ele está com muito medo do seu irmão. Ele passou adiante deles e se curvou na terra 7 vezes até chegar perto do seu irmão. Versículo 4, Esaú correu para encontrá-lo, e o abraçou, e se lançou ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. Então, Jacó ali, que estava esperando uma reação violenta do seu irmão, então ele ficou totalmente surpreso, porque seu irmão correu lá, o abraçou e o beijou. Então o Esaú já não tinha mais aquele ressentimento, ele já não tinha mais aquela mágoa, já não tinha mais aquela raiva de Jacó, por Jacó tê-lo enganado. Então Esaú correu para encontrá-lo e o abraçou, ele se lançou ao seu pescoço e o beijou, e os dois choraram ali. Então é tipo o irmão perdoando o outro. Versículo 5, ele levantando os seus olhos viu as mulheres e os filhos e disse, quem são estes contigo? E ele disse, os filhos que Deus graciosamente deu a teu servo. Então Esaú, quando levantou os olhos, viu todas aquelas mulheres, viu as 4 mulheres de Jacó e também os 11 filhos, na verdade 12 filhos ali de Jacó, 11 homens e uma menina, a Diná, que era filha de Lia. E ele pergunta ali para Jacó, quem são estes que estão contigo? E Jacó responde para Esaú, são os filhos que Deus graciosamente deu a teu servo, ou seja, a mim. Então Jacó ele se põe aqui como servo do seu irmão Esaú. Versículo 6, então as servas se aproximaram, elas e seus filhos, e eles se curvaram. Então as servas se aproximaram de Esaú e se curvaram perante Esaú. Versículo 7. Lia também com seus filhos se aproximaram e se curvaram, e depois se aproximaram José e Raquel, e também todos se curvaram. Todos se curvaram, por quê? Porque era exatamente o temor que José estava voltando ali para sua casa, voltando para sua parentela, mas com medo, com temor, aterrorizado, porque ele verdadeiramente achava que tinha agido de má fé, tinha agido
com maldade com relação a Esaú, tinha feito mal para Esaú, e ali ele achava que Esaú ia acabar com a vida dele, ia detonar a vida dele, ia lhe tirar a vida. Então Jacó, ele está ali, mas ele está com medo, ele está aterrorizado, porque ele não sabe qual vai ser a reação. Ele não sabia qual seria a reação do seu irmão Esaú. Versículo 8: E ele disse: O que significa todo este rebanho que eu encontrei? Então Esaú perguntando para Jacó: O que significa todo este rebanho que eu encontrei? E ele, Jacó, disse: Isto é para encontrar graça aos olhos de meu senhor. Então Esaú pergunta ali para Jacó: Mas o que vem a ser todo esse rebanho, todos esses animais que você mandou para mim? E Jacó responde: Isto é para encontrar graças aos olhos do meu senhor. Então isso, Esaú, é para encontrar graças aos teus olhos, pois hoje eu me ponho como servo e você é o meu senhor. Versículo 9: Esaú disse: Eu tenho o suficiente, meu irmão. Guarda o que tu tens para ti mesmo. Então Esaú diz para ele: Eu já tenho o suficiente. Guarda o que tu tens para ti mesmo. Ou seja, Esaú fala aqui para ele: eu enriqueci. Eu me transformei numa pessoa próspera, então eu já tenho o suficiente para mim. Então guarda tudo que tens, não precisa me dar nada. Guarda tudo que tens para ti mesmo. Versículo 10: E Jacó disse: Não, rogo-te, se agora encontrei graça aos teus olhos, então recebe meu presente da minha mão, porque eu vi a tua face como se tivesse visto a face de Deus, e tu tiveste contentamento comigo. Então Jacó insiste para que seu irmão Esaú fique com os presentes, porque ele diz que viu a face de Esaú como se fosse a face de Deus, né? E fica com isso aí para que eu tenha contentamento contigo, para que eu tenha contentamento contigo. E eu tive contentamento comigo. Então é Jacó pedindo aqui: não, aceite sim, aceite o meu presente, que é de boa fé e é de coração que eu estou te dando tudo isso. Versículo 11: Toma, rogo-te, minha bênção que te trago, porque Deus agiu graciosamente comigo, e porque eu tenho o suficiente. E ele insistiu, e ele o tomou. Então toma, rogo-te, minha bênção que te trago, porque Deus agiu graciosamente comigo, e porque eu tenho o suficiente. E ele insistiu, e ele o tomou. Então Esaú acaba aceitando ali os presentes de Jacó. Então Esaú acaba aceitando aqueles presentes de Jacó, porque Jacó insistiu muito para que ele ficasse com aquilo que ele lhe havia dado. Versículo 12: E ele disse: Partamos, vamos, e eu irei adiante de ti. Então, e ele disse: Partamos, vamos, e eu irei adiante de ti. Versículo 13: E ele lhe disse: Meu senhor, sabe que os filhos são tenros, e os rebanhos e o gado com as crias estão comigo, e se os homens os afadigarem, por um dia todo o rebanho morrerá. Então ele disse: Meu senhor sabe que os filhos são tenros, e os rebanhos e o gado com as crias estão comigo. E se os homens os afadigarem, por um dia todo o rebanho morrerá. Versículo 14: Que o meu senhor, rogo-te, passe adiante de seu servo, e eu seguirei calmamente de acordo com os passos do gado que vai adiante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que eu alcance o meu senhor em Seir. Então, aqui Jacó diz para Esaú: vá à frente, pois eu estou com muitas crianças, eu tenho as crianças aqui, e se elas se apressarem, se elas forem apressadas e elas entrarem em fadigas, poderão morrer. Tanto elas como os rebanhos que estão aqui comigo poderão morrer. Então vá na frente, eu te encontrarei
logo depois. Versículo 15: Esaú disse: Permite-me agora deixar contigo alguns do povo que estão comigo. E ele disse: Que necessidade tem? Permite-me encontrar graças aos olhos do meu Senhor. Então Esaú diz para Jacó: Permite-me agora deixar contigo alguns do povo que estão comigo. E ele disse: Que necessidade tem? Jacó pergunta: Que necessidade tem? Permite-me encontrar graças aos olhos do meu Senhor. Então Esaú, né, primeiramente Jacó diz para ele: olha, siga em frente, vá em frente, porque nós não vamos poder seguir no seu ritmo, seguir na sua mesma caminhada. Nós não vamos conseguir, porque eu estou com muitas crianças e o meu rebanho também é um rebanho tenro, é um rebanho novo. Então, se nós entrarmos em fadiga, as crianças podem morrer. Então vá na frente e depois eu te encontrarei. Esaú, por sua vez, pede para que ele deixe ali alguns dos homens que estão ali com ele, para ver se realmente Jacó iria segui-lo ou não. Mas Jacó retruca aqui e diz: não, que necessidade tem? Que necessidade tem? Permite-me encontrar graças aos seus olhos do meu Senhor. Versículo 16: Assim Esaú retornou naquele dia, no seu caminho para Seir. Então, naquele mesmo dia, Esaú já retornou no seu caminho para sua morada, né? Versículo 17: E Jacó viajou para Sucote, e construiu para si uma casa, e fez habitações para seu gado. Por isso o nome do lugar é chamado Sucote. Versículo 18: E Jacó veio a Salém, uma cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando ele veio a Padarã e armou sua tenda diante da cidade. Então, ali, o que aconteceu? O irmão de Jacó, né? O irmão de Jacó, Esaú, então ele estava partindo para a cidade de Seir. E Jacó disse a ele que iria encontrá-lo mais à frente. Então, esse foi o trato, que ele iria encontrá-lo mais na frente. Mas, na verdade, Jacó não vai em direção a Seir. Ele vai para Sucote. E lá ele monta sua tenda, né? E monta ali moradia para o seu gado. E Jacó viajou para Sucote e construiu para si uma casa, e fez habitações para seu gado. Por isso o nome do lugar é chamado Sucote. E Jacó veio a Salém, uma cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando ele veio de Padarã e armou sua tenda diante da cidade. Então, Jacó, depois de ter encontrado seu irmão Esaú, combinou com ele que iria encontrá-lo mais à frente, já na cidade de Seir. Porém, Jacó não rumou para a cidade de Seir. Ele pegou e foi para Sucote, que é um outro lugar. Então Jacó veio de Salém, uma cidade de Siquém, que está a terra de Canaã. Depois que ele saiu lá das terras do seu tio Labão, então ele foi para Siquém, que está na terra de Canaã. Versículo 19: Ele comprou uma parte de um campo, onde havia armado sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então ele comprou ali uma parte de um campo, onde havia armado a tenda, das mãos do filho de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então ele comprou ali um pedaço daquele lugar, e se instalou ali e passou a viver naquele lugar. Versículo 20: E ele ergueu ali um altar e o chamou de El-Reloi Israel. El-Elohim Israel. Então ele chamou aquele lugar ali, armou um altar ali para Deus e chamou aquele lugar de El-Elohim Israel. E assim terminamos e assim concluímos a leitura do capítulo 33. O capítulo 33, mais um capítulo de muita sabedoria, de muita riqueza, de paz e
plenitude de vida, vida plena, vida plena. Então foi mais uma leitura, esta foi a nossa leitura deste vídeo, a leitura do capítulo 33, é um capítulo até curto, bem curto. Então marca aqui o reencontro de Jacó com seu irmão Esaú. Depois de 20 anos, depois de que Jacó ficou 20 anos sendo servo, sendo escravo do seu tio Labão, trabalhando ali para o seu tio Labão por 20 anos, 7 anos como dote, 7 anos de trabalho como dote, por desposar a filha de Labão, Lia, primeiramente Lia, depois mais 7 anos para desposar a outra filha de Labão, a Raquel, 6 anos de trabalho para Labão, cuidando do rebanho de Labão, para ele poder também ter como pagamento, né, parte do rebanho de Labão. Então ele ficou 26 anos ali e dali ele fugiu. Basicamente ele fugiu, ele não se despediu de Labão, basicamente ele fugiu dali e resolveu voltar para as terras do seu pai Isaac. Mas o temor de Jacó era muito grande. Jacó temia muito Esaú, tinha muito medo de Esaú, temia, ele ficou aterrorizado quando ficou sabendo que Esaú estava vindo a seu encontro com 400 homens. Mas o reencontro dos dois foi um reencontro pacífico. Ambos conversaram, ambos choraram, se abraçaram, se beijaram, entendeu? E foi um encontro bem pacífico. E quando Jacó envia rebanhos para Esaú, Esaú já é um homem muito próspero, muito rico, e resolve não aceitar ali os presentes que Jacó enviou para eles. E como trato, né, depois do encontro, eles iriam se encontrar mais na frente, mas Jacó resolveu pegar o seu rumo, pegar o seu caminho, comprar seu pedaço de terra e viver a sua vida longe do seu irmão. Seu irmão já era muito próspero, muito rico, muito bem sucedido, muito bem sucedido. Então foi um reencontro pacífico, um reencontro de dois irmãos mesmo, onde os dois fizeram as pazes ali. Então esta foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura e comentamos o capítulo 33 do livro de Gênesis. Nosso objetivo é estarmos aqui novamente amanhã fazendo mais uma leitura e comentando mais um capítulo do livro de Gênesis, mais um capítulo da nossa Bíblia Sagrada, da Palavra do Deus Vivo. Então, para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida grandemente. E para você que ficou até o final deste vídeo, que Deus abençoe, que Deus te ilumine, muita paz de espírito, muita riqueza, muita sabedoria, muita prosperidade e vida plena para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, o custo não tem custo nenhum, basta você apertar um botãozinho aí, seja no seu celular, no seu computador, no seu tablet ou no seu notebook. Perfeito? Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!